Talvez isso seja um dos motivos de uma crise vindoura que pode ter levado o relógio do juízo final a andar um segundinho. Você vê esse movimento, você acha que vai recuar, os BRICS vão recuar ou é um movimento natural e vai acontecer mesmo uma outra moeda forte contra o dólar? Eu acho que vai rolar essa moeda forte, mas eles vão pagar o preço. E isso talvez a gente olhe e fala assim, caramba, o Donald Trump com essa guerra comercial de botar tarifa em cima de todo mundo, ele gerou uma crise econômica global. Mas será que não é isso que ele quer? Essa que é a pergunta. É. Que eles estão fazendo esse prompendão. Porque tá todo mundo falando, pelo menos os analistas falam, pô, mas aí o americano vai pagar mais caro nas coisas. Exato, mas e o que ele vai fazer? Aí que tá, inclusive o Wall Street Journal, que é o jornal, acho que é de finança mais famoso do mundo, né? Ele falou que essa ideia do Trump de fazer guerra comercial com tarifa é a ideia mais burra da história. É. Não, é a ideia mais genial da história. Por quê? Ele vai ferrar com os americanos, mas vai favorecer os bilionários e vai botar a culpa disso no México, no Canadá, na galera que colocar tarifa contra os americanos em resposta à ação dele, entendeu? Sei. Ou na China, ele vai arrumar um culpado, um bode expiatório. E com isso, o que ele vai fazer? Ele vai desencorajar os países a usar o dólar. Então o país vai falar, cara, não vou mais usar o dólar, você fica metendo taxa em cima de mim, fica metendo sanção. Vou fazer igual a Rússia fez, vou sair fora, né, do SWIFT, vou ficar só aqui no grupo dos BRICS. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer quem tem dólar, mandar o dólar de volta para os Estados Unidos, que é isso que eles estão querendo fazer. Puxar o dólar de volta, pegar os títulos da dívida pública americana de volta para os Estados Unidos, eles voltarem a ter o controle da dívida e eles pagarem a dívida com essa crise aí, aproveitando o upside quando voltar. Esse que é o plano, parece. Será? É. Tá caminhando para isso. E estão falando que pode acontecer um crash ainda em fevereiro. O que seria esse crash? Esse da bolsa? crash porque tem um mercado lá que é o mercado de recompra reversa, que é o Ripple Market, e isso aconteceu em fevereiro de 2020. Se você pega o que aconteceu no início de 2020 com a crise sanitária e aquelas quebras que tiveram na bolsa, parece que está acontecendo igualzinho. Alguns analistas estão comparando. Ah, é? No final de fevereiro de 2020, o que aconteceu? De repente, o Federal Reserve decidiu puxar o tapete de todo mundo, tirando liquidez do mercado. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso com o mercado de recompra reversa, que é o reverse repo em inglês. Como é que eles fazem isso? Geralmente, por exemplo, se for o caso Federal Reserve, um banco central, o mercado de recompra normal, ele empresta dinheiro e pega como garantia título americano. Esse recompra reversa é o contrário. Em vez dele ele emprestar dinheiro e pegar o título como garantia, ele empresta o título e pega o dinheiro como garantia. Então, quando eles fazem isso, eles sugam o dinheiro do mercado. Eles chupam. E aí fica sem liquidez no mercado. As coisas que estão ali pendentes para pagar, o negócio tem uma quebra. Isso aconteceu antes da pandemia? Isso aconteceu em fevereiro de 2020, no início da pandemia. E hoje, se você pegar um documento do próprio Federal Reserve, eles admitem que eles fizeram isso, que isso acabou acelerando o caos econômico do ano de 2020. A gente tem até o link da matéria que a gente mostra depois. Tem aí? Dá uma olhada. Tá aí, mais lá na frente. Tá. Muito link. Não, tudo bem. Eu falo para eles ali depois. Mas então vamos começar por onde, então? Então, a gente pode começar explicando o que é o relógio do juízo final, qual é a razão de ser deles, né? E por que tem esse negócio de ficar, o mundo tá próximo de acabar, pra que isso? A gente não pode esquecer que, pra quem inclusive viu o filme do Oppenheimer lá, do Christopher Nolan, a bomba atômica foi um negócio que mudou a história da humanidade, né? Com certeza, é antes e depois da bomba atômica. Ou talvez mudou a história do universo, talvez. Né? Porque rola uma lenda que quando explodiu a bomba atômica, os alienígenas falaram, peraí, os humanos vão acabar destruindo a Terra, e a Terra tem muita coisa que a gente gosta, né? Então, esse papo. Vamos lá atrapalhar esse negócio. Tem a ver até com o problema dos 3 corpos, né? Pra quem não leu ou não assistiu. Então, a bomba atômica ali foi um antes e depois. E a gente sabe que os Estados Unidos não jogaram só uma bomba, jogaram 2, né? A estratégia de operação psicológica para falar, joguei 2 para mostrar que eu tenho mais no bolso. Se vier de palhaçada comigo, eu jogo a 3ª. Então, rolou um pânico no mundo depois daquilo, né? O pessoal falou, meu Deus, rapaz, se tiver uma guerra e todo mundo usar esse tipo de arma, vai acabar o planeta Terra. Então, os cientistas, alguns com dor na consciência, outros motivados por um esteio moral ali mais nobre, decidiram montar um plano para tentar evitar essa 3ª Guerra Mundial Nuclear. E esse plano, o Albert Einstein ajudou a montar esse comitê. O comitê chama Boletim dos Cientistas Atômicos.
O Boletim de Cientistas Atômicos reuniu uma série de cientistas top de linha. Em 1947, 2 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, se bem que a Segunda Guerra Mundial terminou no final do ano de 45, então, tipo 1 ano e meio depois, 1 ano depois, eles montaram esse grupo para evitar que houvesse uma Terceira Guerra Mundial nuclear. Para isso, todo ano, eles analisam a situação do planeta Terra, da política e tal, da ciência, e para representar o quão próximo a humanidade estaria desse fim, eles criaram um relógio com um ponteiro único. Sendo que meia-noite seria... Meia-noite seria a humanidade foi extinta. Tá. Pelo caos, né? Então, quanto mais próximo da meia-noite esse ponteiro está, ele mais próximo a humanidade está dessa destruição. O relógio começa em 1947 com 8 minutos para meia-noite. 8 minutos. Em 2023, no início do ano, eles atualizaram para 90 segundos, para 1 minuto e meio. Então, começa com 8 minutos, vai para 1 minuto e meio em 2023 e deu o título ao meu penúltimo livro, que é o 90 Segundos para o Apocalipse, tá? Eu, infelizmente, não tinha nenhum exemplar aqui para trazer, mas depois se a galera achar aí, Tá. para mostrar pro pessoal, inclusive, A capinha. coloquei uma promoção especial de 50% aí, em homenagem aí aos espectadores aí do Inteligência Limitada, tá? Tá para todo mundo, claro, é só entrar lá no site, tá com 50% de desconto. Tá saindo de 70 e poucos reais por 30, 35, acho. Então, em 2003, foi o ápice. Esse relógio nunca esteve tão próximo da meia-noite. Aí você pensa assim, pô, peraí, cara, de 47 até hoje a gente teve coisa... Teve até a crise dos mísseis, lembra lá no negócio de Cuba lá, que quase teve uma Terceira Guerra Mundial? Aconteceu coisas cabrosas de 47 para cá. A gente tá falando quase 80 anos, né? Então o relógio que já estava... Olha lá o livro, né? Eu botei até o reloginho ali. O relógio que já estava no recorde de perigo para a humanidade, agora, semana passada, bateu mais um recorde, né? De 90 segundos, caiu para 89 segundos. O relógio começa em 47 pensando só no risco nuclear. Mas conforme a tecnologia foi melhorando, hoje eles já analisam, em vez só do risco de bombas nucleares, eles analisam risco biológico, de uma arma biológica ou de uma pandemia, risco climático, questão do aquecimento global, e risco de tecnologias disruptivas. Então, agora entra na jogada, para aumentar esse segundinho, a inteligência artificial, essa questão toda que a gente está vendo da inteligência artificial que está virando uma espécie de bolha, né? Que quase que estourou com o DeepSeek, né? Total, né? Esse assunto é legal, porque eu botei tá na pauta aí. Vamos falar sobre isso também, né? Então, por que aumentou esse segundinho? 1 trilhão de prejuízo para... 1 trilhão num único dia. A bolsa caiu 3%, a NVIDIA, que fabrica os chips lá, né, o GPU, que é a unidade de processamento gráfico, que faz os cálculos serem muito mais rápidos. Despencou 15% e está dando uma polêmica terrível. A própria empresa NVIDIA pode ser que sobre aí para os diretores da empresa, porque rolou uma polêmica. Quer já entrar nisso agora? O que você acha? Podemos. Acho que pode ser, né? Podemos. Encaixa legal. Porque deixar claro também que os Estados Unidos está tentando atrapalhar a China já faz um tempo, né? Sim. E proibiu de os Estados Unidos vender esses GPUs, esses processadores para lá. E os caras deram um balão aí, não sei como, cara. Pegar... E com código aberto ainda, né? Sim. Então, vamos pensar nessa história, né? O presidente Donald Trump, no dia seguinte da posse, ou da inauguração, como chama lá nos Estados Unidos, ele foi empossado dia 20 de janeiro, segunda-feira. Na terça-feira, de manhã, primeira coletiva de imprensa, o que ele anuncia? Qual o primeiro projeto que ele vai anunciar? Projeto Stargate. Quem assistiu a série Stargate, né, já vai pensar, deve ser espacial o projeto, né? Deve ser alguma coisa de alienígena, né? Ou então quem conhece um pouquinho da parte mais conspiratória, porém real, conhece o projeto Stargate do exército americano, que era o projeto dos super soldados, aquele dos homens que encaravam cabras, né? Verdade. O nome é projeto Stargate também. Então, um nome estranho, né? Um nome que parece remeter a coisas espaciais ou a questões ali de espionagem. E tem tudo a ver com espionagem. Por quê? O presidente Donald Trump chega e fala assim, olha, reuni aqui 3 figuras importantes selecionadas a dedo para nós vencermos a corrida pela inteligência artificial, porque quem vencer a corrida pela inteligência artificial vai dominar o mundo. Não só economicamente, não só tecnologicamente, mas militarmente também. Porque a inteligência artificial já é fundamental no setor militar. Então, ele apresenta, aqui minha equipe, Sam Altman,
CEO da OpenAI, que fabrica o ChatGPT. Ou seja, ele escolheu esse cara para ser o rei da inteligência artificial, né? Por quê? Escolheu um campeão. Escolheu o campeãozão. Porque ele tá botando 500 bilhões de dólares na mão desse cara. Aí você fala, meu irmão, esse dinheiro veio de onde? Segundo eles estão dizendo... E estão falando agora, fala assim, a China está fazendo a mesma coisa ou melhor, com 90% a menos 98% a menos de processamento e gasto de energia. Sim. Aí os caras estão cobrando eles. Só que eu acho que é lorote isso aí. Também acho que é meio... Vou explicar. Tá. Então deram esse investimento. Eu tô explicando o que é o Stargate... Pra galera entender cara, é muita a puxada de tapete que rolou 6 dias depois com o DeepSeek. Isso. Entendeu? Porque primeiro ele apresenta Stargate, isso aqui, numa terça-feira. Aí na segunda-feira seguinte a bolsa americana cai 3%, cai tudo, porque aparece um negócio que gastou muito menos e parece que é melhor. Mas a controvérsia aí. O que acontece então? Ele escolhe o Sam Altman, ou a OpenAI para ser a campeã. Ele escolhe... o SoftBank, que é uma empresa de comunicação e de investimento japonesa, de um cara chamado Masayoshi Son. E ele falou, Masayoshi Son do SoftBank japonês vai pagar os 500 bilhões, o Sam Altman da OpenAI vai desenvolver a tecnologia e o Larry Ellison da Oracle vai fazer os data centers. E aí quando eu olhei aquilo eu falei, ih rapaz, ferrou, hein? Porque eu sei quem são esses caras, né? A galera olha assim e fala, que maravilha, Estados Unidos ganhou. Poxa... Larry Ellison, que é o responsável aí pelo data center, que fez a primeira apresentação, né? O Sam Altman não fala muito, o japonês também fala pouco. O Sam Altman que falou mais, o Sam Altman não, o Larry Ellison. A Oracle surge de dentro da CIA. O nome do projeto da CIA era Project Oracle, Projeto Oracle, ou Projeto Oráculo, né? Que era um projeto de espionagem. E aí o Larry Ellison, envolvido com a CIA, traz o projeto do setor público para o privado e cria a empresa Oracle, que sempre foi especializada em espionar todo mundo, pô. E o Sam Altman, a mesma coisa. O Sam Altman, a OpenAI também tem uma origem ali muito alinhada com o sistema de inteligência. Então, é óbvio que eles estão montando não só uma inteligência artificial, eles estão montando um sistema de monitoramento global como nunca houve. E é isso que está sendo montado. Por isso que eu estou falando que eles estão implementando o grande reset que o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial propôs e o mundo não aceitou, eles estão propondo a mesma coisa, só que com outra roupagem o mundo está achando lindo. Então ele chega e apresenta isso. E aí ele vira pro o Donald Trump e fala, e o que vocês vão fazer com esses 500 bilhões? Ele falou, a gente vai desenvolver melhor inteligência artificial. Aí ele falou, e o que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, achar a cura para o câncer. Aí todo mundo, cura para o câncer. O Biden já tinha falado isso, que ele ia fazer um projeto para curar o câncer, não deu em nada. O Trump já tinha falado isso em 2020, é porque a galera não lembra. Eles falam, né? A propaganda. A intenção não é essa. Sem falar que muita gente que é da área da saúde não está satisfeita com o pessoal da tecnologia querer trazer para si a questão da saúde. Fala, uma coisa é o Vale do Silício mexer com tecnologia, outra coisa é você querer resolver problema de saúde. Tu não brigar manja com a disso. indústria farmacêutica. Não, na verdade está todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Big Tech é o Vale do Silício. Era o Facebook que tirava ele da plataforma, o Twitter que tirou, né? Então esses caras são do mal. Depois ele falava contra Big Money, que é o Wall Street. Ele falava contra Big Media, que é a mídia. E também contra Big Pharma, que é a indústria farmacêutica. Só que, poxa, desde a primeira gestão do cara, o que ele fez? Saiu da OMS. Aí a galera, isso aí, tem que brigar com a Big Pharma. Só que ele pega o dinheiro que ia dos Estados Unidos para a OMS e bota no projeto Gavi, que estava fazendo vacinas também e que era gerido pelo Bill Gates, que ele dizia que era inimigo dele. Então era tipo lei para inglês ver. Saí da OMS, mas tô botando dinheiro no mesmo projeto, só que com outra galera. Com a galera que eu digo que eu sou oponente, né? Então, tem uma história meio mal contada. Aí você vai ver que ele que sempre criticou Big Tech e Big Pharma, ele tá com essa galera. Porque o vice-presidente J.D. Vance, e eu dou uma sugestão para as pessoas, para um dia assim, um domingo à tarde, dá uma respirada e pensa assim, por que o presidente Donald Trump, agora cascorado, depois de ter passado muito sufoco na primeira gestão, escolhe um cara completamente desconhecido, novinho, sem expressão, para ser vice-presidente? Tem algo aí. Você não concorda comigo? Claro. Porque esse é um cargo importantíssimo. Aí você pensa assim, quem que botou esse cara ali? Qual foi o acordo? Qual foi o preço? J.D. Vance, ele é um pupilo do Peter Thiel. Não só do Peter Thiel, do PayPal,
investidor inicial no Facebook, mas o Peter Thiel que criou a Palantir Technologies, que é a empresa que a CIA usa para espionar todo mundo, pô. A Palantir Technologies foi criada com 70% de capital do Peter Thiel e 30% de capital da Incutel, que é a incubadora de empresa da CIA, pô. Então ele tá coladão com o pessoal da tecnologia que ele dizia que era do mal, que tirou ele das plataformas. Ele tá coladão também com o pessoal da biotecnologia que tá misturando a inteligência artificial com saúde. E o J.D. Vance, ele investe numa série de empresas de biotecnologia. Então se tiver, por exemplo, uma nova pandemia, ele vai ganhar muita grana, o vice-presidente. E o Vivek Ramaswamy, que é aquele cara bilionário também, descendente de indiano, que o Trump botou junto com o Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental. Não sei se você se lembra desse cara. Só que o Patrick Bet-David, que é um investidor americano, ele falou, cara, não dá pra tu botar 2 macho alfa junto pra trabalhar, que eles vão se bicar, né? Não deu outra, né? Rolou uma discussão do Elon Musk com esse Vivek, ele falou pro cara procurar a turma dele, tirou o cara. Mas o Vivek também é da biotecnologia, é um bilionário da indústria da farmácia, da tecnologia de saúde. Então, assim, toda a galera que o Trump falava que era do mal, agora tá junto lá, né? Ele botou, pra você ver, o secretário de tesouro que ele escolheu, no lugar da Janet Yellen... Ele não quer passar o que ele passou no primeiro mandato, né? Agora ele quer ter todo mundo do lado dele. Né? Só que não dá pra ter todo mundo do lado e falar que é antissistema ainda, não, né? Esquece. Pô, antissistema não nada. Dá. Você tá com a galera toda, meu irmão. Você vê aquela presepada na posse dele, o pessoal que tava lá. Poxa, até o Sergey Brin, que é fundador do Google, tava lá. Jeff Bezos, da Amazon. Tava o Sam Altman, obviamente, da OpenAI, que faz o ChatGPT. Tava o Sundar Pichai, que é o CEO do Google. Tava mais quem? Tava o Larry Ellison, obviamente, da Oracle, o Elon Musk. Então, todo o pessoal da Big Tech tava lá. O pessoal que ele dizia que era o capeta. Tá passando um recado, né? Poxa, galera. E o que significa isso? Na verdade, a gente tá falando do vice-presidente, mas quem é o vice-presidente na prática é o Elon Musk, né? Tá e claro. foi o melhor investimento dele da vida dele. Porque ele investiu alguns milhões e já tá lucrando os bilhões ou trilhões já, né? Porque só os acordos que ele tá fechando aí, que tem tudo a ver com a SpaceX, tem tudo a ver com as empresas dele, o cara tá mandando no mundo pagando a mixaria de ofertinha que ele deu pro Trump. E com o Trump segurando a indústria chinesa também. Segurando. Carro elétrico. É verdade. E falando que agora, né, ele usou uma frase de impacto, né, no discurso da posse, que ele falou... A gente está trazendo o Destino Manifesto, né? Que é aquela ideia que os americanos foram escolhidos por Deus para dominar o mundo. Ele falou, agora estamos levando o Destino Manifesto não para dominar o mundo, para Marte. Aí o Elon Musk, né? Então, meu irmão, ali ficou agora um bonde difícil de tu vencer, porque tá todo mundo fechadão ali, né? Todo mundo que puxou as pernas do Trump tá com ele agora. Isso custou algum preço, né? O Peter Thiel falou, vou chamar todo mundo do Vale do Silício para te apoiar, mas tu vai ter que botar meu pupilo como vice. Aí o Trump deve ter pensado, é um preço caro, hein? Mas vamos lá. Deu certo, né? Tá ele no poder aí, vamos ver até onde vai essa história. Então, essa galera no poder traz preocupações também com relação à inteligência artificial. Por quê? Já vou falar do DeepSeek. Porque se você pensa a história da OpenAI... Qual que é a história da OpenAI? Segundo o Elon Musk conta, partindo do princípio que ele está falando a verdade. Ele disse, e se você pega entrevistas com ele de 2014, ele criticava muito a inteligência artificial. Ele chegou a dizer, eu não separei essa notícia aqui hoje, mas se a galera quiser procurar, ele falou, criar a inteligência artificial é como invocar um demônio. Aí ele fala, sabe aqueles filmes que o cara desenha um pentagrama no chão e tem uma água benta, eles invocam o demônio e o cara fala, tá tudo sob controle, só que não tá, o demônio mata todo mundo? Inteligência artificial é assim. Então ele está dizendo que aquilo ali poderia extinguir a humanidade. E nessa época estava começando a haver vários cientistas falando, o maior perigo para a humanidade é a inteligência artificial. Então, para quem acha que o relógio do juízo final andou 1 segundo por causa de bomba atômica e guerra na Ucrânia, é mais pela inteligência artificial do que por causa disso. Porque em 2014, o ainda vivo Stephen Hawking, ele falava, inteligência artificial vai ser a última invenção da humanidade. Os caras, por quê? Porque eles vão inventar e serão exterminados depois disso. Porque o próximo passo é a inteligência artificial treinando novas inteligências artificiais cada vez mais... E aí exponencial, né? Daqui a pouco eles criam uma linguagem nova. O DeepSeek já criou uma linguagem nova. Eles se comunicam numa linguagem que a gente não conhece.
Então, você não sabe mais o que eles estão fazendo. Tem uma caixa preta lá que eu acho que a gente nem vai ter mais acesso. Não vai ter acesso. Pra gente entender o que eles estão bolando, já era. Quando entender, já acabou. Já. Eu tava vendo um documentário sobre inteligência artificial. Aconteceu um negócio nesse processo que teve uma mágica, alguma coisa que as coisas começaram a exponencialmente dar certo, né? Sim. Eles batiam a cabeça, tinha uma limitação. A galera. E assustou porque, cara... Esse deep learning foi tão profundo que em algum momento eles acharam um jeito de pensar as coisas diferente do ser humano e tá dando certo. Né? Então, de curiosidade, o que acontecia? Tinha duas linhas de desenvolvimento da inteligência artificial. Uma linha tentava replicar o funcionamento do cérebro e era mais lógica. E uma outra linha pensou, peraí, não, nós vamos colocar para a inteligência artificial um mundo de textos e eles vão conseguir identificar a sequência das palavras. Então, o que a inteligência artificial faz é adivinhar a próxima palavra baseado no geral. Eles falaram que é difícil para a gente entender porque a gente vive num mundo tridimensional. Sim. Mas imagina que são muito mais dimensões e as palavras tão assim e eles tentam juntar incômodos. Por exemplo, essa palavra tá mais junto com essa. Isso. E com essa... Fazer links, né? Por exemplo, avião. Tem a ver com bandeja, com aeromoça, com não sei o quê. Sim. E tá longe de carneiro, por exemplo, entendeu? Isso. Então ele vai entendendo isso e vai fazendo todo uma coisa nesse espaço de várias dimensões. E é uma coisa absurda como ele vai chegando nesses Só que para fazer isso, ele tem que ter o máximo de material para estudar. Por isso que tem o Machine Learning, que é aprendizado de máquina, mas para a máquina aprender, você tem que ter um negócio que eles chamam de LLM, que é Large Language Models. Aí eles criam os grandes modelos de linguagem. Por isso que deu problema até com a OpenAI, porque para treinar a inteligência artificial, eles tinham que botar um monte de livros para a inteligência artificial estudar. Só que os livros têm direito autoral, né? E aí começou uma polêmica de que eles estavam usando material com direito autoral sem autorização para treinar a máquina. Só que enquanto a OpenAI era um projeto sem fim lucrativo, não tinha problema. Você está usando material dos outros, mas não é para ganhar dinheiro. A partir do momento que virou um projeto mercadológico, deu problema de direito autoral. E aí que entra a ideia. O que eu estava falando? Como é que o Elon Musk criou a OpenAI? Ou ele foi um dos investidores iniciais, né? O Elon Musk é cofundador da OpenAI, para quem não sabia. O Elon Musk, nessa época, 2014, ele estava muito preocupado com a maneira como a inteligência artificial estava sendo criada, porque ele achava que estava sem parâmetro de segurança. Estava sendo criado de uma forma indiscriminada que poderia levar a uma inteligência artificial geral, como se chama, AGI, Artificial General Intelligence, ficar super inteligente, deixar de ser uma rede neural e virar um super cérebro e se levantar contra a humanidade. Ele falou, precisamos criar um outro projeto de inteligência artificial que seja seguro, código aberto e sem fim lucrativo. Tipo, para salvar a humanidade. Então, o próprio Elon Musk colocou $70 milhões no projeto e falou pro Sam Altman, por favor, cuida desse projeto aí para mim, né? O Sam Altman é um garotão, jovem e tal. Então, o projeto se chama OpenAI, segundo o Elon Musk, por causa da ideia de open source, código aberto. Então, era código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Se eu não estou enganado, está até hoje na página oficial da OpenAI dizendo que é código aberto. O que o Elon Musk fez? Ele saiu do projeto, que ele falou, não é mais código aberto, não é mais seguro e não é mais sem fim lucrativo. Então, estou saindo fora, perdeu o propósito. Aí ele foi desenvolver a XAI lá, o Grok que ele está fazendo. E aí ele processou já a OpenAI já algumas vezes, 2 vezes que eu me lembro. Uma por causa dessa questão de direito autoral, a outra tentando obrigar a OpenAI a tirar do site que eles são um código aberto. Porque não é mais. Então, o que acontece, né? Inclusive, quando o Donald Trump apresenta o Sam Altman da OpenAI como o rei que ele escolhe para dominar, Elon Musk ficou chateado pra caramba. Elon Musk tem a inteligência artificial dele. Né? Acho que o Trump deve ter falado, já tô te dando moral com o SpaceX aí. Ele fica jogando com todo mundo. Senão o cara vai virar o rei da parada, né? Mas no mesmo dia o Elon Musk começou a botar um monte de coisa queimando o Sam Altman. Ele botou uma publicação no antigo Twitter do Sam Altman em 2020, ele falando, todos deveriam agradecer o Reid Hoffman. Reid Hoffman é o cara que criou o LinkedIn. Em 2020. Todo mundo deveria agradecer o Reid Hoffman, porque se não fosse o Reid Hoffman, gastando muito dinheiro e muita dedicação, Trump teria vencido as eleições de 2020. O cara que o Trump escolheu para ser o reizinho, falando graças a Deus que ele não venceu em 2020. Aí o Elon Musk levantou essas paradas e começou a... Ela era código aberto. E aí o que acontece?
o Elon Musk escolhe a OpenAI e o ChatGPT para ser o escolhido para levar 500 bilhões e virar a maior do mundo. Isso numa terça-feira, dia 21 de janeiro. Na segunda-feira, meu irmão, muda tudo, porque já estava rolando há muito tempo, mas ganhou a mídia uma inteligência artificial chinesa chamada DeepSeek, que no caso do ChatGPT, eles investiram mais ou menos 16 bilhões até hoje. Os caras disseram que eles investiram 6 milhões, 98% a menos, e em 2 meses só de trabalho. Eu não acredito e vou dizer porque eu não acredito. A não ser que tem espionagem. Mas o que aconteceu? Os investidores falaram, poxa, nós investimos 16 bilhões para tu fazer um projeto que o cara fez 6 milhões e fez melhor, pô. Então isso é uma bolha. Tá super valorizado. Além de ter só os 16 bilhões, ainda estão botando mais 500 bilhões na parada. Será que precisava disso tudo? Então começou uma insegurança no mercado. Os caras começaram a vender ações da NVIDIA, porque a NVIDIA é parceirona do ChatGPT, que faz essa unidade de processamento visual, né, que é a GPU, ou unidade de processamento gráfico, né, que é o significado em inglês, que é o chip que faz o negócio rodar. Então a NVIDIA foi lá para baixo. Só que aí as coisas se embaralharam um pouco, porque a posse do Trump, dia 20 de janeiro, estava acontecendo junto com o encontro de Davos do Fórum Econômico Mundial lá na Suíça. E aí lá na Suíça, uns caras já estavam dando entrevista falando, olha, apareceu esse negócio de DeepSeek aí, que tá ganhando muita popularidade, e os caras estão falando que conseguiram fazer isso só com 6 milhões de dólares, 2 meses, e sem usar as GPUs da NVIDIA. Ele falou, isso aí não existe não, eles estão com mais de 50 mil GPUs da NVIDIA. Os caras falaram, mas como? Porque os Estados Unidos colocaram embargo, ninguém pode vender GPU para a NVIDIA. Os caras, vocês acham que os caras são bobo? O pessoal criou uma empresa em Singapura, com endereço em Singapura. A NVIDIA vende as GPUs para a empresa de Singapura, manda a fatura para Singapura, mas as GPUs vão para a Malásia. Da Malásia vai para a China, pô. Os caras estão vendendo no eBay chinês lá, GPU à vontade, tá? Até os caras estão falando, disseram que não pode, mas aqui, ó, estamos vendendo. É claro que eles usaram. Só que, além disso ser um problema para a China, tá virando problema para a NVIDIA também. Porque é óbvio que a NVIDIA sabia que isso estava acontecendo. E várias empresas americanas já se deram mal por causa disso. Não, eu só vendi, mas tá chegando lá no cara que a gente embargou, você tinha que ter parado. Então, eu não sei como é que vai terminar essa história. É claro que se os Estados Unidos entrar numa de quebrar a NVIDIA, acho que eles vão pagar um preço maior, né? Então os caras estão fazendo a vista grossa. Parece que tá tendo uma investigação meio sigilosa em cima disso. Não faz mais, tá? Tipo assim, ó, peguei no flagra, por favor, ou então faz direito para não chegar na mídia aí e ficar ruim pro meu lado, né? Igual no caso Irã contra, né? Não sei se a galera lembra que os Estados Unidos proibiram o mundo inteiro de vender arma pro Irã, mas eles mesmos vendiam escondido para financiar a guerra na Nicarágua. Aí foi o maior escândalo, né? Então, assim, inteligência artificial eles colocaram como uma dessas questões que fizeram o reloginho, andar mais 1 segundo. Por quê? Porque o negócio tá uma corrida bélica, né? Tá uma corrida por quem vai desenvolver essa melhor tecnologia. E o Elon Musk já tá falando desde 2020... É uma nova corrida espacial agora, espacial, né? Também, mas o Elon Musk já falou, as próximas guerras serão com drones. E drones não tripulados, operados por inteligência artificial. Pô. Quem tiver o melhor drone e a melhor inteligência artificial vai ganhar. Tá cenário meio de filme no Léo. Não, você tem uma corrida também pelo computador quântico por causa da inteligência artificial, tá tudo junto. Tá tudo junto. E a biotecnologia, né? Que também a gente não sabe. Também preocupa pra caramba. Porque quando você mistura inteligência artificial desse nível de processamento com a biotecnologia, um cara possuído pelo capeta faz um prompt, ó, como é que eu crio uma arma aí pra acabar com o mundo? E ela vai lá e te dá a resposta, como é que fica? Então, isso aumenta o nível de risco para a humanidade e faz o boletim de cientistas atômicos subir mais 1 segundinho aí no relógio do juízo final. É claro que tem a ameaça nuclear também. A ameaça original é nuclear, em 1947. Existe um acordo entre Estados Unidos e Rússia chamado New START, Novo Começo, que é um acordo que ele foi estabelecido, foi assinado em 2010, mas entrou em vigor em 2011. E esse acordo era um acordo de não proliferação de armas atômicas. Tipo os 2 maiores arsenais do mundo falaram, vamos fazer o seguinte,
para um pouquinho de fazer arma atômica, eu também paro pra gente não se destruir. Eles fizeram esse acordo. E esse acordo estava valendo de 2010 até 2026. Só que em 2023, o Putin falou, ó, tô fora desse acordo aí, meu irmão. Mas, cara, mas por quê? Falei, pô, tudo que eu pedi pra eles não fazerem, eles estão fazendo? Pedi para não mandar arma para a Ucrânia, estão mandando. Pedi para não dar apoio, estão apoiando. Pedi para eles não usarem as armas que vêm da OTAN para usar contra mim, estão usando. Então eu vou sair desse acordo. Pediu para a OTAN não se aproximar tanto. Não chegar perto, não entrar, não convidar a Ucrânia para entrar na OTAN. Aí ele falou, tô saindo então, fevereiro de 2026, dia 5 de fevereiro do ano que vem, termina esse acordo, meu irmão. O relógio do juízo final leva isso em consideração também, que o acordo de não proliferação, ninguém mais quer renovar esse acordo, meu irmão. Então isso já atrapalha um pouco também. O Trump também não assinou o Acordo de Paris, né? Não assinou o Acordo de Paris, é mais a questão climática, né, que tem a ver. Mas aí eles tratam da questão atômica e da questão biológica também. E a questão biológica está preocupando por causa do H5N1. Que é a nova ameaça. Aquela gripe aviária, né? Como que tá, né? Na Califórnia? Então, eu coloquei umas matérias aí, acho que agora a gente tem uma sequência que tá com número, né? A primeira matéria, uma matéria agora de 3 de fevereiro, que é recente, né? H5N1 já está se adaptando para infectar humanos. Primeira matéria que eu separei pra galera, olha lá. Olha lá. Agora dia 3. Então isso aí eles estão levando em consideração, né? O subtítulo vai falar, ó, vírus causa gripe aviária letal e tem demonstrado alterações preocupantes. Vai dizer a matéria. Então, isso também eles colocaram na balança, né? Tem uma outra matéria, que é a número 2, que essa é uma do ano passado, 26 de dezembro. Gripe aviária já atinge 2/3 das fazendas leiteiras da Califórnia. E a gente sabe que a Califórnia declarou emergência sanitária por causa do H5N1 já. Então isso preocupa também, lembrando que o estado da Califórnia é gigante, tem uma população enorme, né? E que tá querendo separar dos Estados Unidos. Tá querendo também, né? Vamos ver. O Gavin Newsom é doidão, aquele cara, né? E teve aquele negócio do incêndio também lá, que foi polêmico pra caramba. Pro mercado imobiliário tá uma maravilha, né? Que as casas pegaram fogo e segundo uma lei lá urbanística, não pode reconstruir a casa. Não pode? Várias casas estão falando, não pode. Aí o pessoal dos fundos de investimento tá falando, aí, quer me vender o terreno baratinho? Aí o cara não, aí ele falou, mas você não vai poder construir a casa? Aí ele falou, você vai fazer o que com o terreno aí? Aí é problema meu. O que eu vou fazer? Que aí ele faz um lobby lá e tira essa lei, né, depois. Então é sempre aquela história de destruir uma região, ficar tudo barato, comprar barato e depois, né? Reconstruir, né? Somebody love. Então, a terceira matéria, né, eu coloquei que é a Califórnia declarando estado de emergência, né? Depois que houve 61 casos humanos, né, da doença. Essa aí já tem um tempinho, 18 de dezembro. Tudo isso está sendo levado em consideração, né? O estado inteiro, né, declarando isso. Mas aí o pessoal fala, mas é só Califórnia, né? É isso que eu ia falar, tem algum tipo de controle para não expandir isso daí? Então, eles estão... E o que está acontecendo? Tá faltando ovo nos Estados Unidos, em alguns lugares, porque eles mataram as aves todas, pô. Inclusive, na primeira coletiva de imprensa... Cara, os caras mataram milhões e milhões de aves, mano. Passaram o cerol e tudo. Imagina o prejuízo. Prejuízo terrível. E aí, foi engraçado que na primeira coletiva de imprensa, um jornalista chegou para a nova assessora de imprensa da Casa Branca, esqueci o nome dela, uma lourinha lá, e falou assim, olha, o que o presidente Donald Trump está pensando dessa escassez de ovos aí? Aí é lógico que ela chegou e falou, olha só, a culpa não é nossa, a culpa foi do Biden que mandou matar os frangos todos, pô. Entendeu? Os caras também levantam a bola e, né, tá na cara que ela, pô, primeira coletiva de imprensa, janeiro, vai falar que foi culpa do anterior, né, pô. E aí, o pessoal fala, não, mas isso aí é mais na Califórnia. O estado da Geórgia, é a matéria número 4 aí, matéria de 20 de janeiro, o estado da Geórgia suspendeu todas as atividades de frango lá por causa de gripe aviária. Os caras foram proibidos de vender frango. Cara. No estado da Geórgia inteiro. Entendeu? Atividades suspensas no estado todo. Tá só nos Estados Unidos ou é mais algum país? Não, tá no mundo todo, pô. Tá no mundo todo. O Brasil tá se preparando também. Então, mais do que isso, eu vejo a questão econômica também. Porque eu conheço muita gente que é maluco, mas não rasga dinheiro. Então, o dinheiro, para mim, é uma referência do que o pessoal tá achando que vai acontecer. A gente sabe que os caras do alto escalão são águias que olham assim e falam, isso aqui no futuro vai dar uma grana. Tem informação privilegiada. Vou botar minha grana aqui. Aí, meus amigos, é a matéria número 5.
Os caras acabaram de botar $500 bilhão já para desenvolver uma vacina de gripe aviária. Porra. Deve ser porque eles estão achando que o negócio vai espalhar, né? Para ser humano. Entendeu? Claro. Então, quando eu olho essa matéria, que as ações da empresa que fabrica o imunizante valorizou muito, depois que falaram que $590 milhões foram liberados pelo governo, e o Biden fez isso tipo fim de night ali, acabando o governo dele, ele soltou 590 milhões, mais de meio no apagar bilhão. Das luzes. No apagar das luzes. Você fala, cara, os caras não vão investir $500 bilhão para tomar prejuízo. Com certeza. Cara. Sinal de que eles estão sentindo que vai dar uma zebrinha aí. Então, obviamente, o relógio do juízo também, final levou isso em consideração. E teve uma declaração também do pessoal falando que é quase certeza que saiu de um laboratório, né? Porra. Você viu isso, né? Então, mas só agora que os caras estão falando isso? Mas o que acontece? Tem um somebody love aí também, né? Porque o Trump falava isso, lembra? Quando começou? Ele falou, não, veio lá do laboratório. Veio de lá e tal. Pô, aí ele trocou o diretor da CIA, né? Entrou o diretor da CIA novo dele e falou, não, já comprovou, foi lá do laboratório. Tipo, aí patrão, valeu? Né? Então, eu acho que provavelmente deve ter saído do laboratório mesmo. Que faz mais sentido, né? Porque o mercado popular lá era 3 km do laboratório. Né, não? É o único laboratório nível 4 que tem na China inteira, pô. Fica lá em Wuhan. Sem falar que tem um livro, que eu acho que é de 1987. Que previu isso. Que falou sobre uma pandemia que começava na cidade, exatamente na mesma cidade, né? E aí falaram com o... como é que é? Dean Koontz, o nome do cara. O nome do livro é não sei o que lá, Darkness. Se a galera quiser botar, porque isso não estava na pauta, sei que o Tucci, a galera ali é esperta, né? Bota assim, livro que previu pandemia, né? Tá. Você vai achar o nome do livro aí, que é não sei o que lá, Darkness, e o autor é Dean Koontz. Que fuga das galinhas com essa gripe. E previu também, né? O autor, os caras falam, mas como é que você conseguiu prever o futuro assim, com tantos anos de antecedência? Ele falou, não previ não, só estudei, pô. Eu estudei que tinha um laboratório, já tinha um laboratório lá, né? Então eu falei, a chance de sair uma zebra ali de dentro é pequena, né? Sem falar que em 2017, a Nature já tinha feito vários artigos de cientistas no mundo falando, se continuar do jeito que tá, vai ter uma pandemia, porque esses agentes causadores de alta periculosidade que eles estão pesquisando já escaparam várias vezes do laboratório. Se você pega alguns estudos da Nature, você vai ver que isso já estava meio que previsto. Agora, voltando à questão da inteligência artificial, lembrei de um detalhe que é interessante, para todos nós que gostamos de filme e cultura pop nerd. O James Cameron, que fez o Exterminador do Futuro, Skynet e tal, né? Cyberdyne Systems, né? Ele apareceu falando que ele está preocupado com o desenvolvimento da inteligência artificial. Inclusive, esse é o link 6, mas esse é o link do Instagram, de um perfil gringo. O vídeo eu sei que não tem como botar, mas se a galera quiser mostrar a chamada da matéria, a chamada é interessante, fizeram uma montagem legal. Ali a chamadinha lá. Ó. James Cameron diz que a AGI é a Artificial General Intelligence, né? Inteligência Artificial Geral, que seria a inteligência artificial autoconsciente. James Cameron diz que a inteligência artificial geral poderia ser mais amedrontadora, assustadora do que o Exterminador do Futuro. Mas né? Então, aí eu peguei uma transcrição do que ele fala nesse vídeo, né? Porque não precisa botar o vídeo, que eu peguei o que ele falou. Ele falou, a AGI não surgirá de um programa financiado pelo governo, ela vai surgir de um dos gigantes da tecnologia que atualmente financiam essa pesquisa multibilionária. Então, você estará vivendo num mundo com o qual você não concordou, não votou, que está sendo coabitado por uma espécie alienígena super inteligente que responde aos objetivos e regras de uma corporação, de uma empresa. Uma entidade que tem acesso às suas conversas, às suas crenças, tudo que você já disse e o paradeiro de cada pessoa no mundo por meio dos seus dados pessoais. E aí tem uma frase mais sinistra que ele fala agora. O capitalismo de vigilância pode mudar rapidamente para o totalitarismo digital. Aí entra naquelas coisas, né, distópicas mesmo. Aí ele, terminando, ele fala, na melhor das hipóteses, esses gigantes da tecnologia se tornarão os árbitros autoproclamados do bem humano. Isso é nada menos do que a raposa guardando o galinheiro.
Aí ele fala, é claro que eles nunca pensariam usar esse poder contra nós, né? E obter a nossa última gota de dinheiro, ou seja, tirar todo o nosso dinheiro com isso. Esse é um cenário mais assustador do que o filme que eu fiz 40 anos atrás, O Exterminador do Futuro, porque o filme é ficção e isso aí é realidade. Interessante, né? A reflexão do cara, né? Olha lá, é The Eyes of Darkness, né? Os Olhos da Escuridão. Não sei se tem tradução para português, eu acho que não. Dean Koontz. Cara, uma vez eu fui dar uma palestra em Campinas. Aí eu acordei no hotel, fui tomar café. Quando eu olho pro lado, os americanos conversando, o maluco tava lendo esse livro. Daniel, então esse grande reset não seria mais o apagão mundial? No caso, seria somente a economia e a bolsa? Pode ser um apagão também, pô. Quem tá falando sobre o apagão? Não sou eu, é a NASA e o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, desde 2020, faz um exercício anual chamado Cyber Polygon, polígono cibernético, em que eles simulam em vez de ser uma crise sanitária, uma crise cibernética que, segundo o Klaus Schwab e os cientistas, uma crise cibernética seria muito pior do que a crise sanitária porque mais pessoas morreriam. Porque ele fala, imagina um mundo sem gasolina, sem farol na rua, sem sinal de trânsito, sem hospital, sem polícia, sem 190 ou 911, sem nada, muito mais gente morreria, né? Então, eles que estão falando sobre esse apagão e como se preparar. Além disso, a NASA também continua insistindo naquela ideia que uma atividade solar excepcional pode trazer aí, tipo um evento Carrington, né, que aconteceu ainda no século XIX no Canadá, que naquela época não tinha eletricidade, nem o telefone não estava tão popularizado, mas os telégrafos tinha eletricidade, né, mas não tinha internet. Os telégrafos todos caíram, teve gente que fritou, a galera tomou choque, o cara tá mexendo no telégrafo, tomou um choque por causa de tempestade solar. Porque os caras estão falando, então não vai ter mais apagão. Aí Tem coisa estranha sendo programada. Inclusive, aquela revista Economist, que faz a edição anual, uma das coisas que eles falaram como alerta pro ano 2025, ainda eles estão insistindo na questão da tempestade solar. Coloca aí. Viu o Sacani falando de uma sombra enorme do Sol, que vai ter auroras boreais fantásticas, sim, né? Tá muito estranho o comportamento do Sol esse ano. É claro que tem um ciclo de 11 anos, né? De 11 em 11 anos o Sol atinge o máximo desse pico de atividade solar, com várias explosões solares, né? As solar flares, como eles chamam. Então, continua havendo esse risco de um apagão aí. Não só isso, né? Você tem os hackers, você tem atividade solar, você tem a questão dos cabos submarinos, que a gente viu vários serem destruídos ali pelo próprio pessoal do Iêmen, lá os Houthis, né? Cortaram alguns cabos ali, deixaram... Parece que também lá lá para cima, lá para o Suécia. Mar Báltico, né? Cortaram cabos também, falaram que foi um navio chinês que tinha esquecido a âncora solta, aí puxou o cabo. A gente não pode também esquecer que o Dmitry Medvedev, né? O pessoal fala Medvedev, mas lá eles falam Medvedev. O Medvedev, que já foi primeiro-ministro-presidente da Rússia também, quando destruíram os gasodutos Nord Stream 2, que a gente até hoje não sabe exatamente quem foi, né? Destruíram os gasodutos da Rússia, ele falou, vocês destruíram o nosso gasoduto, então a gente pode cortar os cabos submarinos de internet de vocês, então. Para compensar, né? Então, continua sendo um perigo. Não sei se o Tuti vai ver outra pergunta ou se a gente continua. Manda mais uma. Vamos lá. O Diego Cavalcante. Boa noite. Eu gostaria de saber, Daniel, o que o Trump já fez das coisas que o Daniel falou que ele faria. Estamos próximos do fim? Então, primeiro o que eu falei, o que ele fez que eu faria que ele ia fazer, ganhou. Que eu tô falando isso, tá registrado aí, todo mundo sabe, inclusive nos meus livros, né? Eu escrevi um capítulo do último livro, que é A Jogada Final. Foi em fevereiro de 2024, o capítulo o Congresso americano já se prepara para a vitória de Trump. Eu estou falando isso desde fevereiro do ano passado. Porque se o Congresso já está montando um monte de esquema para atrapalhar o Trump quando ele voltar, é porque eles já estão achando que o cara vai voltar, pô. E o que só para não ficar no ar, o que o Congresso fez para atrapalhar o Trump? Eles criaram um dispositivo que o Trump não poderia cortar o financiamento da guerra da Ucrânia antes de 2026. Eu não sei como é que ele está lidando com isso. Talvez seja por isso que ele não acabou com a guerra ainda. Porque ele falava, se eu tivesse no poder, não tinha começado essa guerra. E se eu voltar, ela acaba no primeiro dia. Já passaram alguns dias, não acabou ainda. Aí os caras falaram, como é que você vai acabar a guerra? Ele falou, é fácil, vou parar de mandar dinheiro pra Ucrânia. Aí os caras falaram, mas se você parar de mandar dinheiro pra Ucrânia, você vai dar vitória pro Putin. Ele falou, é problema dele lá. Eu só não vou dar dinheiro. Vou parar de dar dinheiro. O Zelensky tava reclamando que sumiu uma grana aí, você viu?
Uma grana dava pra comprar. Quanto é? 50 balas Juquinha, mano. Quanto que... Vê aí o Zelensky é tipo assim, mandaram... Que não chegou lá pra... não eu vou chutar. Tipo assim, pô, vocês disseram que mandaram 170 bilhões, chegou só 35. Pô, estranho isso. Tipo, você acha os números aí? Cento e tantos bilhões sumiram, entendeu? O esquema ali do Somebody Love tá forte. Alguém tá ficando com esse dinheiro aí. Pô, rapaz, alguém garantiu aí das gerações futuras até a volta de Jesus aí, mano. Tá bravo. Aí eu não sei, Villar, quer ver mais perguntas? Não, vamos continuar aqui? Enquanto ele procura lá. Então, essa questão de quem realmente está governando os Estados Unidos, como a gente estava falando, é interessante quando você percebe que, voltando na questão do vice, né? Porque a gente citou no início, mas eu não mostrei as matérias. Número 7 aí, o pessoal puder mostrar, você vai ver a rede de multimilionários da tecnologia que colocou o J.D. Vance no cargo de vice, né? E esse cara tem uma história muito curiosa. Quando você entende quem é esse vice, quem está por trás dele, você entende quem está governando os Estados Unidos agora, né? A matéria vai dizer, né? Rede de multimilionários da tecnologia que ajudou o vice a chegar ao poder. Aí você vai ver que o cara foi patrocinado e funcionário do Peter Thiel. A primeira empresa que ele abriu dele mesmo, que é a Naria Capital, teve o patrocínio do ex-CEO da Google, teve o patrocínio do Mark Andreessen, que é um bilionário lá do Vale do Silício, um dos pais da internet, e o patrocínio do Peter Thiel do PayPal. Então, o J.D. Vance, o vice-presidente, é um representante desses caras dentro desse poder aí novo norte-americano. E o número 9, você vai ver ali, ó, eu trouxe uma outra matéria, que você vai ver que quando ele, para participar das eleições, ele divulgou as finanças dele, você vai ver que ele investe muito na área de saúde. É uma matéria que está em inglês, né, do site Politico, qual é o título ali traduzindo, né? Por dentro dos investimentos em saúde do J.D. Vance, a divulgação financeira mais recente do senador mostra que ele investiu entre 50 e 100 mil dólares nas empresas de terapia genética Kyria Therapeutics e Amplify Bio. Ou seja, esse cara, se tiver uma nova crise sanitária, ele vai ganhar muito dinheiro, porque ele investe nessas áreas aí. Aí você fala, Daniel, não pode, porque isso aí tem conflito de interesse. O cara não pode ser vice-presidente e lucrar com alguma coisa. A lei americana exclui o presidente e o vice-presidente dos conflitos de interesse. Sério? Você tem noção? Pode ter conflito de interesse? O cara não se aplica a eles. Não sabia. Se a empresa dele se der bem enquanto ele estiver no poder, tranquilo. Não pode. Congressista não pode, mas aí é outra história, né? A Nancy Pelosi, que durante... a menina que entrou, igual o Biden, né? Biden entrou com 35 anos, 30 anos no Senado, tava até hoje lá, né? O único emprego do cara foi ser senador. Cara. Então, assim, ele pode estar gagá, mas ele manja muito daquilo ali, né? Conhece bem. A Nancy Pelosi é a mesma coisa. Era uma menininha, você vê ela novinha, com foto com o Kennedy, ela já estava na política. A Nancy Pelosi, meu amigo, pô, a ideia de insider trading com ela é perfeita. Tem até um perfil no X que é o portfólio de Nancy Pelosi, porque esses caras têm que dizer o que eles estão investindo de ações, né? Ou um portfólio bom, sei lá, lucra 20% ao ano. Ela é 57% a 60%. Ninguém conhece uma empresa, ela bota não sei quantos mil na empresa, no dia seguinte a empresa, explode. Não, sorte, né? Não pode ser só. A mulher ganhou um saláriozinho lá de não sei quantos mil dólares, tem patrimônio de 200 milhões de dólares, ninguém consegue explicar como. Já tentaram colocar leis que os membros do Congresso não poderiam investir na bolsa. Aí ela novinha com quem? Nossa. A mulher tá até hoje na parada com 550 anos. E ganhando uma grana investindo no mercado financeiro ali. Então, eu não sei como é que fica isso para eles, né? Teria um certo conflito de interesse, né? De onde que vem essa informação dessa senhora aí, que é a empresa X desconhecida, e ia bombar semana que vem? Como é que pode isso, né? Então, assim, o J.D. Vance, o vice, ele teve uma carreira também no capital de risco, né? E ele investiu em várias startups. E quem banca o cara são os caras mais poderosos do Vale do Silício. Aí como é que pode o Donald Trump, e eu prefiro o Trump ao Biden, obviamente, para mim, eu acho que um cara, Partido Democrata, para mim, eu nem levo em consideração. Mas no caso do Biden e da Kamala Harris, um presidente não pode ser gagá e a vice tem que saber falar, né? A gente não tinha nenhuma das duas coisas.
O próprio Partido Democrata pegou o Biden e jogou embaixo do ônibus, né? Jogou pra piranha lá e falou, amigo, vai pro... E teve que engolir a Câmara, né? Vai jogar dominó aí que tá bravo. E a Kamala Harris também não deu certo, né? Difícil. Então, por que eu tô citando esse detalhe? Porque hoje a gente está vendo o pessoal que é da biotecnologia muito alegre. Então, o que significa isso? Será que vem uma nova pandemia? Pelo menos quando a gente olha os investimentos de 590 milhões, meio bilhão, já em vacina para uma gripe aviária, aí você vê o potencial pandêmico ainda é baixo, mas está crescendo. Gripe aviária já está tendo mutações de passar de humano para humano, está virando transmissível por gotículas, né, pelo ar. Algo que na época da pandemia demorou muito para a ciência reconhecer. Os caras falavam, não passa de pessoa para pessoa, não passa pelo ar. E aí os caras, eu acho que passa. Aí quando viu, já tinha passado para a galera, né? Então o negócio tá estranho nesse sentido da saúde. E essa galera toda investe nessas empresas de saúde. Às vezes, é mais interessante você acompanhar o que esses peixões estão, onde eles estão botando dinheiro, que aí tu sabe o que tá vindo, porque os caras sempre se dão bem. Não vão perder dinheiro. Não vão perder dinheiro. A próxima parte, que a gente não citou ainda, que é uma parte interessantíssima, é a questão do aquecimento global. Como é que isso está? Só que aí, quando você pensa no Elon Musk, o Elon Musk ele também tem falado sobre isso. Se você botar, acho que eu esqueci de separar essa notícia, mas se você botar no YouTube Elon Musk Ice Age, era glacial, você vai achar todos esses vídeos. Ele foi a um podcast que ele começou a mandar essa igual o Trump. Ele falou, eu acho que a gente não vai... O problema não é esquentar, não, é esfriar. Mas, cara, mas por quê? Ele falou, na verdade, se você pega uma definição mais solta de era glacial, nós estamos entrando numa era glacial. Mas, cara, mas como assim? Não está aquecendo? Ele falou, então... Aí ele falou, se você estudar isso, você vai cair numa toca de coelho, que você vai ver que de tempos em tempos existem eventos de extinção. E esses eventos de extinção estão relacionados a esse fenômeno. E ele cita, 6, né? Ele cita a inversão dos polos magnéticos, ele cita essa ideia das correntes meridionais do oceano, e ele fala que, além disso, desse problema, porque qual o problema ali? Se esfria pra caramba, não tem produção de comida pra todo mundo. Começa uma guerra aí pela sobrevivência. Vira um Mad Max a parada. Só que o Mad Max é congelado, né? Porque o Mad Max é deserto, né? Então, ele vai falar, além disso, houve a Primeira Guerra Mundial e houve a Segunda. E, por essa lógica, vai haver a terceira. Só que a terceira vai ser diferente. Definitivo? O que ele está querendo dizer? Ele está se referindo ao quê? E aí eu comecei a listar uma série de eventos que poderiam acelerar isso que a galera acha que é só para 2100. Uma terceira guerra mundial. Porque com a fumaça e a fuligem, você tem um inverno nuclear. Um inverno, perdão. Inverno nuclear mesmo. Esse inverno nuclear, o que vai acontecer? O esfriamento do planeta Terra é igual esse caos aqui dessa era do gelo. Não cresce planta. Isso poderia acontecer... Em vez de acontecer de 13 em 13 mil anos, ou entre 2025 e 2100, poderia acontecer amanhã se começar uma guerra nuclear. Então, eu comecei a me ligar, não me ligar porque isso é explícito, o Elon Musk, ele quer ir para Marte por causa dessas questões. Ele quer que a humanidade tenha uma arca de Noé para eles poderem continuar a civilização humana lá. E aí os caras no podcast falam, mas e a Lua? Ele falou, a Lua não é suficiente, não é o ideal. Aí primeiro eu pensei, por quê? Porque os caras podem jogar uma bomba nuclear da Terra para a Lua? Na verdade, sabe o que ele está se referindo? Eu entendo. As armas que estão no espaço que poderiam muito facilmente atingir a Lua. Já tem armas do espaço? Pô, com certeza. Isso agora já... O próprio SpaceX do Elon Musk manda essas armas para a Space Force americana. Eu já conversei sobre isso num podcast com o Sacani. Ele falou que ele que acompanha... os lançamentos, né, de satélite e da SpaceX, ele fala que chega um momento que eles têm que cortar a transmissão. Que é top secret o negócio? Top secret, é classificado. Ele fala, a gente entende que eles estão fazendo coisa ali de militar, segurança nacional, né, questão bélica. Então, uma guerra nuclear poderia fazer isso que os geofísicos acham que é só daqui a 13 mil anos, poderia fazer isso amanhã. Não só isso. A própria revista Economist tem falado sobre...
eles botaram, né, perigos para 2025, nessa edição de 2025, que é uma edição que tem um monte de fotos e tal, gerou uma polêmica. Eu não sei se você acha interessante botar ali. Bota. Tem que botar, assim, revista Economist, previsões para 2025 ou 2025. Porque é uma edição especial que eles fazem. Sai toda semana, mas eles fazem uma edição do ano. Sim. Então é de 2025, tem uma série de símbolos e tal. A galera diz que é como se fosse um relógio que está dizendo o que vai acontecer nesse ano em cada mês. Sim. Mó viagem. Então, na revista Economist para 2025, eles falam do perigo de uma erupção vulcânica de enormes proporções, escurecendo a atmosfera e fazendo o planeta Terra resfriar, iniciar uma nova era glacial. Parece que esse é o evento. Entendeu? É isso que eles estão... Jogar cinza na atmosfera. Ou essa disrupção das correntes marítimas do Atlântico, ou isso ser acelerado por uma terceira guerra mundial, ou por um vulcão, ou pela aquela ideia do Bill Gates. Eu não separei essa matéria, mas se a galera quiser botar, Bill Gates quer escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global. Tem esse papo? Tem, esse é fato. Colocar um insufilme no... Jogar partículas sólidas na atmosfera para acontecer isso. Só que os próprios cientistas falam, cara, se você erra a mão, você gera uma era glacial, mano. Aí é o filme Expresso do Amanhã. Ah, foi isso que aconteceu? Foi isso. É por isso que eles estão numa era glacial? Eles tentaram evitar o aquecimento global escurecendo a atmosfera e, sem querer, erraram a mão, né? Erraram muito. O tiro saiu pela culatra. Aí tem que ficar aquele trem rodando, né? Aí tem... Olha lá, Bill Gates financia projeto para escurecer o Sol. Não é conspiração e tal. 2017 isso? Jornais de grande circulação. Ah, não. Tem a data? Eu não estou conseguindo ver daqui. 2021, dá uma olhada. Né? 21, né? É 2/2/2021, né? 2/21. Então, isso aí pode Bill Gates, que era crítico do Trump, já... Da chapa. Falaram que conversaram muito ao telefone. Matéria do Wall Street Journal. Para quem acha que a gente está inventando as coisas, né? E ele falou, para minha surpresa, a conversa durou 3 horas, né? Minha filha mandou aqui para mim falando que o filme é o dia depois da manhã. Né? Você tá falando errado, já tá me dando bronca que é sofrido. Mas é o dia depois da manhã, eu vi aqui. É porque eu tava pensando, é com o Dennis Quaid. Ele fala, é Dennis Quaid e o Jack... eu acho que é com o Jack Gyllenhaal também. Com os dois. Dennis Quaid, Eu tava tentando lembrar de Dennis Quaid, tinha esquecido. Dennis Quaid também entrou numa de falar uns trocinhos nessa linha aqui. Tá criticando a elite global. Virou meio teórico da conspiração. Sabia, eu até achei que depois dessa ele nunca mais ia fazer filme, mas ele fez a Substância. Não, vou aproveitar que eu vou dar... Tô segurando 2 informações aqui que vocês pediram. A primeira era essa, que era o dia depois da manhã, que o Jake Gyllenhaal que fez. Valeu. Obrigado, valeu. E a outra é que o Zelensky... Sim. Ele falou... Eram 177 bilhões. Aí, bilhões, cara. Ele falei 170. Ele falou que recebeu 75 bilhões e os outros 100... 100, galera... Cara, achei que era só a gente que fazia. Ficou em algum lugar, né? Achei que era só Brasil. Meu irmão, 100 bilhões. Imagina o cara... desculpa aí interromper. Não, agradecendo ao dinheiro. Obrigado demais aí. Eu só recebi 75. É triste, mas é engraçado, né? Então, a gente quer comprar os tanques aí, mas os caras... Cara, não é possível, né, meu irmão? Os caras estão de brincadeira. E aí... Mas essa informação do Zelensky foi rápida, né? Não, é porque eu tô com ela há muito tempo. Só que eu não vi um gap pra... Não, já chama. A galera falando direto, você não queria interromper, né? Eu achei que você tinha esquecido. Quebrar a linha de raciocínio. Tá. Além disso, o George Soros também tem um projeto desse. Só que o projeto de George Soros não é escurecer a atmosfera ou escurecer o Sol. Ele quer escurecer só a região do Ártico, o Polo Norte, para evitar o derretimento das geleiras. Entendeu? Mas se der zebra, pode escurecer demais também, né? Então existem todos esses projetos... Que partículas seriam essas? Não são no robôs, não. No caso do George Soros, no caso do Bill Gates, acho que são partículas sólidas, como se fosse uma poeirinha. Sim. No caso do George Soros, pelo que eu li, são partículas reflexivas. Não seria um negócio escuro, seria um negócio que a luz ia bater, ia voltar, mas não ia escurecer. Ia só dar uma refletida. Mas o que é estranho é que entra a questão de novo também de cometas também. A gente viu agora falando sobre meteoro que tem uma grande possibilidade em 2030. Vocês viram? Não sei se... 30? Vê aí. Aumentou de 1% para 2%, eu acho.
Cara, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa. Né? Aí tem o cometa Meteoro, não sei se eu tô falando, se é Apophis, né? Que tá programado para 2029, 2030, então, né? Dá uma olhada nisso. E o lance dos drones lá, o pessoal parou de falar, né? Ninguém falou nada. Final de semana agora, eles falaram que em Ohio voltou a aparecer alguns drones. Voltaram, né? Perdão. Você achou aí? 2032. Olha lá. 32? É. Mas tem matéria, acho que saiu algo ontem, eles falando exatamente sobre risco de meteoro aumenta, né? Aí a gente entra num negócio semi-conspiratório, porque a gente sabe que o major lá da Alemanha, o Wernher von Braun, ele foi um dos caras que foi levado para os Estados Unidos no projeto Paperclip, né? A Operação Paperclip. E ele ajudou a criar a NASA. Ele criava os foguetes para os alemães e ele criou a NASA lá. Inclusive, tem gente que diz que ele sugeriu NASA porque tem a ver com o grupinho dele original, cara, né? Só faltava, né? Só faltava, né? Seria, rir na nossa cara, né? Fazer uma palhaçada dessa. Mas aí, o que acontece? O Wernher von Braun, ele trabalhava numa empresa chamada Fairchild Technologies, que ela era uma empresa aeroespacial, e a secretária dele se chamava Carol Rosin. Essa mulher é viva ainda. Essa Carol Rosin, ela deu uma entrevista, na verdade, uma palestra lá em 2001, em Washington. Tá na internet essa palestra. Se você botar Carol Rosin, se você botar Carol Rosin já vai aparecer. Carol Rosin, R-O-S-N. Se você botar, vai aparecer o vídeo dela. Ela fala que no leito de morte, o Wernher von Braun falou para ela, serão criadas uma série de ameaças à humanidade para criar um governo único global. Uma tirania global. Sim. Eu não sei se eu vou falar a sequência certa, mas isso está no meu livro também, A Beira do Abismo. Ele falou, primeiro serão os russos, e aí tem a Guerra Fria, né? Já estava rolando, obviamente. Depois serão os extremistas islâmicos. Depois serão os países emergentes, ou os países de antigamente terceiro mundo. BRICS. Depois serão os cometas. Depois serão os alienígenas. E mandou essa pra ela. E ela contou isso porque era um evento de ufologia. Né? Então, quando eu vejo mídia falando sobre cometa, pode destruir a Terra, eu falei, o próximo é alienígena, depois já é o governo único global. Acho melhor ficar de olho, né? E aí, já que a gente tá falando de Elon Musk e tal, entra aquela história estranhíssima de que o Wernher von Braun, em 1953, se eu não estou enganado, escreveu um livro chamado Projeto Marte. E nesse livro, ele é um livro de ficção, mas o sonho dele era colonizar Marte, não deu para fazer em vida, né? Mas ele meio que nessa ficção deixou um passo a passo de como isso poderia ser feito conceitualmente. E no livro, de 1953, 20 anos antes do Elon Musk nascer, ele fala que nesse livro o personagem que é o líder da colônia humana em Marte se chamava Elon. Meio estranho, né? Meio estranho essa história. E aí, óbvio que o Elon Musk devia saber essa história, mas aí semana passada ele, caramba, olha que coincidência, o mesmo meu nome e tal. Eu não sei se ele é um predestinado ou se a mãe dele leu esse livro e botou esse nome já e ficou enchendo o saco do garoto. Tu vai fazer o que tá no livro, hein? Eu te botei o nome por causa disso. Então, assim, isso é muito estranho. E para ficar mais estranho, o Elon Musk colocou no X esse comentário. Caramba, o livro do Wernher von Braun já falava o meu nome e o mesmo nome que você colonizar Marte. Sabe quem entrou na conversa e mandou um somebody na conversa? O Uri Geller. Lembra que tortava a colher? Sim. Uri Geller entrou na conversa e falou: Elon Musk, preciso falar contigo. Em 1973, Wernher von Braun me chamou para uma conversa particular e me falou informações altamente vitais para a humanidade e que eu preciso compartilhar com você, porque tem a ver contigo. Nossa. Aí eu falei, pô, meu irmão, e agora? Como é que eu posso ficar sem saber o que é isso mesmo? Aí me quebrou. Tem uma colher aí? Tem uma colherzinha pra gente tortar. Então, isso tudo fez a galera botar mais um segundinho pra frente. É claro que envolve também o perigo da guerra ainda na Ucrânia, um perigo no Oriente Médio que ainda não acabou. Eu acredito que o Donald Trump, ele vai, antes dele viabilizar um acordo de paz entre Israel e Palestina e evoluir os acordos de Abraão para o que está sendo chamado os acordos de Ciro, eu vou explicar o que é isso. Ciro foi o único personagem na Bíblia que não era judeu e recebeu dos judeus o título de Salvador, de Messias.
porque o povo de Deus estava cativo na Babilônia, foram vencidos pelos babilônios, por Nabucodonosor, foram levados para a Babilônia, tipo numa operação paperclip, né, que levou a elite de Israel para lá. E houve uma profecia de Jeremias que falava que eles iam ficar só não, né, que é tempo pra caramba, ficariam 70 anos no cativeiro e depois seriam liberados. E por incrível que pareça, mais de 100 anos antes do rei Ciro da Pérsia, que hoje é Irã, nascer, os profetas do povo judeu já falavam que um cara chamado Ciro, um rei, que nem tinha nascido ainda, iria liberar o povo. Pô. Tipo essa historinha do Elon Musk aí, né? Predestinado. E aí, quando alguém leu isso, levou para o rei Ciro. Porque o rei Ciro da Pérsia, na verdade era Império Medo-Persa, eles venceram os babilônios. E aí levaram esse livro para ele. Falaram aqui, tá teu nome aqui no livro antigão dos judeus e dizer que você quer liberar os caras para voltar. E aí ele leu e falou, caramba, ficou emocionado, falou, acho que é a minha missão. E aí ele liberou o povo, falou, pode voltar, vamos cumprir essa profecia. E aí, em agradecimento a isso, pô, obrigado, rei da Pérsia, você nos liberou para voltar para casa, eles chamaram ele de Messias, de Salvador. Então... Pérsia que é hoje o Irã. Né? Pérsia é o Irã hoje. O que aconteceu? No dia que o presidente Donald Trump tomou posse, dia 20 de janeiro, o príncipe herdeiro do Irã, que está vivendo no exílio, que foi expulso com a Revolução Islâmica de 1978 ou 9, com o Ayatollah Khomeini, ele mandou uma carta para o Trump falando, Trump, eu sou o príncipe herdeiro do Irã, tô doido para voltar para minha terra para reinar. Por que você não derruba aí os ayatollahs do Irã e me dá uma moral para eu voltar, expandindo os acordos de paz que você começou com os acordos de Abraão, junto com o Jared Kushner, que é o cunhado do Trump, e a gente expande os acordos de Abraão para os acordos de Ciro. Por que acordo de Ciro? Porque aí o Irã ia participar, com esse príncipe herdeiro voltando. Não é difícil. Trocando. Trocando. Então, eu acho que ainda vai ter uma encrenca brava entre Israel e o Irã, talvez até com armas nucleares sendo usadas. Depois, o Donald Trump vai sair como salvador da humanidade com esses acordos de Ciro aí. Será que o Irã já tem a bomba? Então, o Anthony Blinken, que era o secretário de Estado americano, no início de 2024, ele falou que os iranianos estavam há 6 meses de ter a bomba atômica. Então, isso daria meados do ano passado. Então, não sei como é que está isso hoje, né? Vamos ver. Então, o que eles devem estar colocando também em pauta é a possibilidade da encrenca no Oriente Médio piorar. E eu acho que tem uma chance de piorar antes de melhorar. Seria, em vez de ser uma calma antes da tempestade, seria a tempestade antes da calma. Não, eu acho que vai piorar também. Então, e nesse cenário que eu tô jogando no ar aí, que é o que Deus não me revelou isso, eu tô lendo o que os analistas estão falando, esse cenário então ia ter uma guerra brava entre Israel e o Irã, com apoio do Trump, e depois dessa guerra seria estabelecido um acordo de paz que envolveu o Irã, o Oriente Médio, a Palestina, a Cisjordânia, a faixa de Gaza. E eles trariam a solução dos 2 estados, né? A Palestina finalmente teria o seu próprio estado oficializado. E, como condição para eles terem o estado, eles liberariam um monte do templo para a reconstrução do templo de Jerusalém. E aí profecias bíblicas importantes seriam cumpridas, só que tem uma preocupação porque é no mesmo lugar tem a mesquita, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, né? São 2 coisas que tem ali, eles teriam que dar um jeito de tirar de lá, não sei como, né? Talvez seria um pré-requisito para fazer o acordo de paz. E se cumpririam profecias bíblicas, só que tem um problema. Quem fizer isso será visto pelo mundo como o salvador que trouxe a paz, vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas quem conhece Bíblia sabe que quem vai trazer o acordo de paz e ajudar a reconstruir o templo é o que a Bíblia chama de o anticristo. Então, eu acho que essa parte não está entrando nos critérios do relógio do juízo final, mas fica de dica para a galera. Não sei se vai acontecer, alguns analistas estão dizendo que está para isso ali. Segundo as profecias, o falso profeta vem antes do anticristo se revelar? Eu creio que ele vem antes ou meio que simultaneamente chancelando ele, falando esse é o escolhido de Deus para trazer a paz. Dando e a tal. bênção, assim. Ele, teoricamente, se você compara o falso profeta com João Batista, ele tem que vir um pouquinho antes para abrir o caminho, preparar o caminho, né? Como João Batista fez, né? Voz que clama no deserto, preparar o caminho, né? Então ele veio antes pregando arrependimento, depois vem Cristo cumprindo ali, trazendo não o batismo na água, mas o batismo no fogo, né? Com o Espírito Santo. Como eu analisaria que... Não, mas eu consegui, você entendeu? Eu acho que ele tá achando que eu interpreto tudo usando a Bíblia, né? A gente usou a Bíblia só no minuto aqui, depois de 2 horas e meia. Ou pode ser também um lance de você não
não ter esperança, então, ser uma coisa mais... E não, eu acho que é tipo assim, o que você acha que está acontecendo sem usar o livro do Apocalipse ou falar de anticristo? Eu acho que existe uma elite global que tem um desejo de implementar uma concentração de renda, uma concentração de poder, e isso envolve a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, a implementação de um sistema de monitoramento total, com reconhecimento facial, câmeras em tudo quanto é lugar, inteligência artificial acoplada aos celulares que vai ficar filmando tua expressão facial para saber se você está gostando de X ou Y, implementação do crédito social, crédito carbono, desencorajamento a essas viagens de avião, o fim da propriedade privada dos automóveis, principalmente, né? Só ter automóvel de aluguel. Aquela famosa perspectiva para 2030, ou tendências para 2030, que a deputada federal dinamarquesa Ida Auken escreveu no site do Fórum Econômico Mundial em 2016, que começava a primeira tendência, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, e a segunda, tudo que você quiser, você vai pegar emprestado e será entregue na porta da sua casa por um drone. Eu interpreto assim, tem uma galera da tecnologia no mundo, os poderosos do mundo, não querem mais ter que ficar pedindo autorização para fazer as coisas, estão criando algumas confusões no planeta Terra para as pessoas ficarem com medo e implementarem um governo mais controlado à luz de 1984 e do admirável mundo novo do Aldous Huxley. Eu acho que é isso. Daniel, isso é conspiratório. É conspiratório se não existisse o Bohemian Grove, a Electoral Commission, o grupo Bilderberg, né? Isso tudo é real, isso tudo existe, os relatórios deles são públicos, né? Existem vários acadêmicos no mundo que estão conceituando os benefícios de um governo único global. Os Estados Unidos empurrando essa agenda alienígena aí para tentar dizer que a gente está sendo invadido por alienígena e ter que reunir todos os exércitos do mundo para lutar contra os alienígenas, criando um líder da resistência humana contra os alienígenas. Isso tudo está sendo programado, isso tudo é operação psicológica que está explícito aí pelo que você vê, os papos que estão rolando na mídia, em Washington, no cinema. Então, tirando Jesus, a Bíblia, eu vejo isso. E por coincidência, bate com o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. Coincidência ou não, né? Total. O Carlos Mendes. Será que esse relógio não é só um barulho para assustar a gente? Tipo, alguém já viu algum governo ou líder mundial falar: o relógio tá perto da meia-noite, vamos mudar tudo? Então, esses cientistas, eles são meio esperançosos, né? Eles são meio paz e amor, eles acham que isso aí vai realmente desencorajar. É igual o Mo Gaudat, que era diretor do Google X, diretor de negócio do Google X, que depois que ele viu que a inteligência artificial poderia exterminar a humanidade, ele pediu demissão e escreveu um livro Scary Smart, né? Falando que poderia acabar com a humanidade. Esse cara, olha o que ele propõe, vê o que a galera acha. Ele diz assim: pessoal, estou começando uma campanha para a gente se respeitar mais na internet. Porque a inteligência artificial está estudando o ser humano baseado no que a gente escreve na internet. Nossa. Se você ficar xingando seu amiguinho, ele vai achar que nós somos muito violentos. Eles podem olhar para a gente como psicopatas e querer exterminar toda a humanidade com base nisso. Então vamos tratar melhor o amiguinho e tal. Esses caras pensam isso, pô. E acham que fazendo isso, alguém vai deixar de xingar o coleguinha. Entendeu? Então eu acho que é o mesmo propósito. E eu acho que do mesmo jeito que ninguém muda de atitude por causa do relógio, ninguém também fica com medo desse relógio, pô, né? Eu acho que o cara olha e fala: isso é palhaçada. Mas se a gente olha essa lista de coisas que a gente colocou, pelo menos você entende por que andou um segundo aí pra frente, né? Você falou sobre ninguém ficar com medo do relógio. A Isabela Rocha manda: esse relógio não tá só alimentando a cultura do medo? Todo dia é um novo apocalipse. É claro que a gente sabe que o medo é a ferramenta da imposição do controle, né? Onde tem medo, o que acontece? Uma pessoa que está com medo, ela aceita coisas que ela não aceitaria quando ela está feliz, né? Então, obviamente, isso é uma estratégia de imposição do medo. Agora, existem motivos reais para ter medo? Até existem, né? Mas eu tento compensar o meu medo aí eu encaixo minha fé em Jesus, porque a situação tá estranha, mas a Bíblia já falou que ia ficar estranha e ela já falou que a salvação tá em Cristo Jesus. Então essa é a minha segurança pessoal, tá? E também tá bem informado porque a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então eu tento acumular o máximo de conhecimento. Difícil é acumular o máximo de conhecimento sem ficar com cabelo branco com um cara de 80 anos. Esse é difícil. Mas pelo menos eu tô compartilhando com a galera o que tá acontecendo e tentando desfazer essas estruturas de medo. Explicando qual é o plano por trás, né? Ou seja, a gente falou no início do programa, estão programando talvez uma quebra
econômica para ainda fevereiro. É isso que analistas lá nos Estados Unidos estão temendo, que o Federal Reserve tire de circulação o dinheiro e isso gere uma travada na economia. Se acontecer, você já vai saber que foi proposital, porque eu estou te falando antes. Então você vai ter menos medo. Você vai saber, isso aqui é malandragem dos caras. Estão querendo quebrar a gente de propósito. Então, assim, eu tento falar as coisas antes delas acontecerem e mostrar o outro lado da notícia para tirar o medo. Por isso que eu sempre começo e termino as minhas falas falando de Deus ali, dizendo examine todas as coisas e retenha o que é bom e Deus te abençoe, te guarde e tal, porque a Bíblia já falava que ia ficar estranho, mas já falava que tem uma solução. O Marcos Pérez. Daniel, hipoteticamente, para criar um bunker, qual sinal devo considerar para esse projeto? Estou atrasado ou hipoteticamente dá tempo? Fazer um bunker não é tão fácil quanto parece, né? Primeiro, bunker é caro pra caramba, é complexo. E depende, você vai querer ficar quanto tempo nele, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um bunker e vai ficar 3 meses, outra coisa é ter um lance de ar, Sim, ficar aqui, ficar radioativo. Sim. Como que você faz? Filtrar o ar. Filtrar o ar, sei lá. A radiação tem que ser profundo pra caramba. Talvez seja mais barato você estudar relocação estratégica do que pensar num bunker, né? O que é relocação estratégica? É um tipo de estudo de segurança que foi celebrizado por um cara chamado Joel Skousen, que é sobrinho do Cleon Skousen, que escreveu um dos livros mais famosos dos Estados Unidos lá, que é o The Naked Communist, ou o Comunista Exposto em português, que era um agente do FBI que falou os planos de implementação do comunismo nos Estados Unidos e de 56 etapas, 55 já foram cumpridas. O Joel Skousen escreveu um livro, Strategic Relocation, Relocação Estratégica, um guia norte-americano para locais seguros. Então, ali ele vai dizer para você o que um local precisa ter para ser um local seguro. Por exemplo, água, uma altitude razoável para se você ficar sem eletricidade, tu não morrer devorado pelos insetos e não morrer de calor. Né? Então ele fala de pelo menos 2.000 metros de altura. Pra gente aqui no Brasil é difícil, né? Pra eles, Estados Unidos é mais fácil. Aqui eu adapto para 1.000 metros, acho que já ajuda, né? Então, assim, longe dos centros urbanos, água, comida, obviamente índice de violência pequeno e longe de aeroportos, longe de bases militares, que aeroportos e bases militares são alvos prioritários numa guerra, né? Você sempre destrói aeroportos e bases. E mais o que aqui que a gente poderia pensar? Longe de obstáculos geográficos, se você precisar sair dali. Por isso, litoral para ele é horrível. Porque litoral, você olha para o mar, você fala que lindo o mar. Mas nesse estudo, o mar é um obstáculo geográfico. Porque para tu fugir, você tem que ter um barco grande e veloz. Você não vai conseguir. Você está encantoado. De um lado você não tem o que fazer. É uma barreira. É uma barreira. Então, por isso que quando ele analisa os 50 estados norte-americanos, ele coloca a Flórida e o Havaí como nota 0. É de 0 a 5. Havaí porque é uma ilha? Porque uma ilha não é autossuficiente, precisa importar comida, energia. Se parar de chegar comida e energia, vira Mad Max também, guerra de tudo. A Flórida, porque a Flórida é uma península. Para sair dali. É como se fosse uma ilha também, né? Mas tem ali a Florida Panhandle que conecta a Flórida com a Geórgia. Mas a Flórida tem... é muito baixo, não tem montanha. Entendeu? Não tem um lugar alto, ou seja, a questão da altitude. Como é baixo e é úmido, quente pra caramba, cheio de inseto, abafado. Tu ficar sem energia elétrica na Flórida, tá ferrado. Inclusive, os caras vão pra Orlando e tal, e falam assim, caramba, é uma cidade fantasma, não tem ninguém na rua. É por causa do calor, tá todo mundo no ar-condicionado, maluco. Putz, muito quente, né? Muito abafado, parece uma sauna a vapor. Insuportável. Então, calor, inseto, baixo, cheio de base militar, pântano, Everglades... Tu não consegue transitar ali, tem pântano. Para você sair indo para o norte, tem poucas vias, poucas avenidas. Se todo mundo decide sair, engarrafa tudo, tu não sai, meu irmão. A não ser que tu tenha um avião particular, um helicóptero particular ou um barco grande e veloz. Então, eu acho mais legal você estudar relocação estratégica do que estudar como construir um bunker. Aí você fala, eu tenho dinheiro suficiente para comprar um silo nuclear e montar meu bunker. Aí beleza, meu irmão, Deus te abençoe, vai lá campeão. Agora pra galera mais normal, igual a gente, eu acho mais interessante estudar relocação estratégica. Aí você já fica veiaco aí no que fazer se der uma zebra. Fala, tua tia. O Gustavo Pereira. Será que não tem um jeito melhor de medir os perigos do mundo? Tipo um relógio que não seja só simbólico, algo mais realista e menos dramático?
Cara, eu não sei se eu apresentei de um jeito dramático, mas é altamente realista. Inclusive, a apresentação que está no canal do Boletim dos Cientistas Atômicos, né, que é Bulletin of Atomic Scientists, a apresentação tem 50 minutos, é altamente realista, tem especialistas do mundo todo. Eu não sei se ficou meio caricato o negócio, né? Tipo, é um reloginho que... Ficou meio circense. Alguém vai lá e mexe o ponteiro e fala, gente, deu errado. Ou o cara fala, ó, cuidado que eu vou pegar teu relógio, né? Então, assim, é altamente científico o negócio. Apesar de que tem conceitos científicos ali com os quais eu, na minha ignorância, não concordo muito, não. Tipo, essa parte só vê o aquecimento global, não vê essa outra parte do... né? E coincide com a vinda do Neymar pro Santos também, né? Verdade. O ponteirinho andou, hein? Andou. Verdade. Andou, né? O perigo aumentou, né? O perigo aumentou. Ainda bem que a gente tem Romero. E aí, ó. Romero versus Neymar. Tá bom isso daí. Fala, Tuti. Pau a pau. O Henrique Demetrios. Uma terceira guerra quase certa. O que nós deveríamos fazer agora para nos proteger dos efeitos colaterais econômicos? Econômicos, então, montar uma renda paralela hoje não é tão difícil com a internet aí, dá uma estudada em marketing digital, dá uma estudada em empreendedorismo. Um livro interessante sobre isso para ajudar quem trabalha CLT ou trabalha numa empresa como PJ e quer montar uma renda paralela, trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss, porque isso vai te ajudar você a montar uma renda paralela, ter uma... Obviamente, essa renda paralela, dependendo da tua sabedoria, pode virar a sua renda principal depois de algum tempo. Você faz um pé de meia, uma reserva de emergência. Eu não sou assessor de investimento, mas o que os assessores ensinam, diversifica a tua reserva, não bota todos os ovos na mesma cesta, faz a tua reservinha, vai distribuindo ali em vários ativos diferentes, tem um contrapeso dos seus investimentos, por exemplo, tem um pouquinho de dólar, porque a gente sabe que os metais preciosos, como o ouro e a prata e o dólar, eles são inversamente proporcionais ao mercado financeiro, por exemplo, né? Quando a bolsa cai, o dólar sobe, o ouro também. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então, é sempre bom você ter o contrapeso, né? Às vezes um cai 2%, mas o outro aumentou 2%, tu ficou 0-0. Então, são essas estratégias, né? Tentar juntar um dinheiro, mudando uma mente do que o Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre chama de a corrida dos ratos, ou a mentalidade do pai pobre, para o pai rico, né? O pai pobre do Robert Kiyosaki, que era o pai biológico dele, ele vivia essa corrida dos ratos, que é assim, quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu gasto. Então você está sempre sem dinheiro, porque você vai ganhando mais, você vai gastando mais, e você gasta com passivos, ou seja, aquilo que te tira dinheiro, não te traz dinheiro. Então o pai rico, que é o pai do amigo dele, ele era um cara que tinha a mente de fugir da corrida dos ratos, porque quanto mais dinheiro ele ganhava, ele não gastava com passivos, ou seja, com coisa que te tira dinheiro. Ele gastava com ativo, que é coisa que gera dinheiro. Então, 2 dicas de livros aí. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tem uma edição nova aí mais encorpada. E o Timothy Ferriss trabalha 4 horas por semana. Vamos lá. Também mandaram aqui, Daniel, você crê que caso haja um apagão mundial, as nações não ficariam receosas em remover o dinheiro em espécie e adotar pagamentos online? Eu acho que não, sabe por quê? O que eles vão fazer? Tem o que está programado para acontecer, tá? Que tem sido falado. Vai ter o apagão, esse apagão vai durar pouco tempo, tipo 4 dias, 1 semana. E aí quando voltar... Ninguém consegue fazer transação nesse apagão? Vai ficar meio travado. Transação financeira, Pix... tipo vamos supor, aquele caos que aconteceu lá em São Sebastião, lá, no litoral norte, né? A galera ficou ilhada, não tinha... nível mundial. É só dinheiro, meu irmão. O cara não tinha dinheiro físico, tava ferrado. Ou então escambo, né? Você fala, toma meu relógio aí e me dá um copo d'água aí, irmão. Então, o que vai acontecer? Se acontecer, né? Por Deus queira que não. O apagão rápido, quando o apagão volta, os caras falaram, sabe o que deu o apagão? O que gerou? Foram hackers. Então agora, você sofreu com esse apagão, não sofreu? Um monte de gente morreu. Vamos fazer o seguinte, para acessar a internet, a gente vai ter que fazer uma identidade global, uma biometria. Mas para que isso? Para garantir que o hacker que entrou e estragou tudo não entre. Que a gente vai saber exatamente quem é quem. Então, eu acho que em vez de desencorajar, vai encorajar trazendo ou capitalizando em cima do medo. Você quer que isso não aconteça novamente? Quero sim, por favor. Então escaneia teu íris aqui para a gente poder garantir que você é você e você não é o hacker.
Então, eu acho que vai para esse lado e não para o lado de agora Bitcoin acabou, porque ficou sem eletricidade. A gente sabe que dá para transicionar Bitcoin sem internet, né? Por onda de rádio e tal. Mas Daniel, mas para ter rádio tem que ter eletricidade. Pode ter uma bateria off-grid, né? Pode ter outro sistema aí de alimentação. Existem vários outros caminhos para você fazer transações de criptomoeda independente de internet.